Então, tem que entender que tudo tem um contexto, tudo é uma progressão de revelação, que tem que entender essa linha do tempo, uma linha do tempo. Aonde nós estamos? Nós estamos nos 13 livros de Paulo hoje em dia. Não estamos nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Já passamos Atos também, embora Atos é importante para a gente entender. E todos os outros são importantes para a gente entender, mas nós temos que entender onde nós estamos hoje. E os livros de Hebreus, depois que acabam os 13 livros de Paulo, os livros de Hebreus até Apocalipse, tem verdades universais lá também, que se aplica até mesmo inclusive hoje, mas a maioria do contexto geral ali é tudo coisa futura, é para as eras vindouras. É coisa que ainda vai acontecer, e não tem mais nada a ver com a igreja corpo de Cristo. Assim como aquilo lá é ministério dos 12 apóstolos, que não é o mesmo ministério de Paulo. Então precisa entender. Se você vê no começo de cada carta, para quem é que está falando, para quem está falando. Você vê, por exemplo, 1 Pedro, 2 Pedro, o livro de Tiago. No começo eles falam, eu sou Tiago, eu sou Pedro, falando as 12 tribos, falando aos estranhos que estão espalhados. O contexto, porque no livro de Atos, durante o declínio de Israel, dos remanescentes de Israel, do pequeno rebanho, teve uma fase lá que eles foram separados. Eles estavam fortes, né, no começo, todos juntos, numa primeira fase lá, quando o Pentecostes estava indo a todo vapor, estava convertendo milhares de judeus lá e tal. Mas aí chegou uma hora por causa da perseguição do próprio Paulo, que ainda era Saulo. Ele estava indo totalmente contra eles. Não só por causa dele, né, mas enfim, por causa de todo mundo, né, que era contra. Mas é interessante saber que Paulo estava no meio aí dessas pessoas que estavam indo contra eles. E aí teve um momento lá no livro de Atos que eles se separaram. É por isso que daí Pedro, Tiago, eles escreveram essas cartas depois. Por que eles escreveram essas cartas? Porque eles não estavam mais lá com eles. Aí eles precisaram escrever cartas. Vocês estão em outro lugar aí, vocês estão espalhados. Eu estou enviando essa carta que vai chegar até vocês para vocês saberem o que é que tem que é o melhor a se fazer. E também para um motivo de exortação, para vocês não desanimarem que o reino ainda vai vir. O reino terrestre ainda vai vir. Então esse é um programa que não tem nada a ver com a gente hoje. Hoje é diferente. Hoje a gente é salvo e vai ir para o céu. O arrebatamento a gente vai tudo para o céu. Vai ir para os lugares celestiais. Eles não vão para os lugares celestiais. Eles vão ficar aqui na terra. Vão ser ressuscitados e vão ficar aqui na terra. E o reino vai vir do céu para a terra. Literalmente. A nova Jerusalém vai ser literal. Vai descer para a terra. E nós, o corpo de Cristo, vamos estar nas regiões celestiais, ocupando cargos lá específicos lá. Aí tem outras coisas que pode ser falado com relação a isso também, para poder explicar mais. Enfim, então, entenda a distinção desses programas, procure entender isso. E aqui que agora eu vou deixar minhas considerações finais, mostrando coisas aqui nessa tela, além dos seus tweets aqui. Por exemplo, no meu canal, se for no meu canal no YouTube aqui, eu quero mostrar a minha playlist pra você, que eu acho que eu já devo ter compartilhado com você, né, algumas vezes e tal. Mas só deixar claro aqui no meu canal, o Richard da Lima, a minha playlist. Enfim, tem a minha playlist estudos da Bíblia. Então entre nessa minha playlist, ainda mais você que consegue entender inglês, é perfeito. Entre na minha playlist. Eu vou deixar, acho que na descrição desse vídeo com certeza, mas entre na minha playlist, e entrando na minha playlist, aí você consegue ver que eu fiz uma ordem de estudo, sabe? Os primeiros vídeos são os vídeos mais importantes. E aí conforme você vai descendo a playlist, você vai para os vídeos menos importantes.
Então, primeiro vídeo, interpretação correta da Bíblia, e o mínimo que é preciso saber, que esse vídeo aqui eu legendei. Aí depois os outros é tudo em inglês mesmo. Aí depois o segundo vídeo é o que eu preciso fazer para ser salvo. Que daí no caso é só crer, né? Aí ele vai explicar. Aí tem depois o princípios da divisão correta, que eu legendei esse vídeo também, só que não tá aqui tá a versão em inglês, mas enfim, tá aqui no meu canal tudo. Aí depois o quarto vídeo é salvação, é religião versus graça. Como é que você é salvo pela religião, como é que você é salvo pela graça. E hoje o correto é a graça, é instantâneo. Então tem esse contraste da religião e da graça. Religião é o que você faz para ter mérito com Deus. A graça não, a graça você já recebe tudo. E aí você faz não por obrigação, não é para ganhar a salvação. Você já tem a salvação com a graça. Você faz em retribuição. É diferente. A graça e a religião é diferente. Por isso que não é para encarar o cristianismo como uma religião. É como uma graça, que literalmente é a graça de Deus que Paulo fala. Então aqui, veja na minha playlist, por favor, tente se guiar com ela. Mais adiante aqui, se você for mais adiante, você vai chegar no... Ainda aqui, entre os 100 primeiros vídeos, que essa playlist atualmente está com 258 vídeos. Mas ainda entre os 100 primeiros vídeos aqui, você ainda vai encontrar aqui... Porque eu considero que os 100 primeiros vídeos dessa playlist são os mais essenciais. A partir do 100 e pouco para baixo, eu começo a separar assuntos muito específicos. Mas aqui, se você for... Bom, você pode carregar toda a playlist, você dá o Ctrl F, aí você começa a escrever as palavras que você quer mais achar. Você vai acabar achando os temas que você quer. Porque, por exemplo, você vai poder achar aqui, Women and Ministry, né? Porque tá em inglês, né? Mulher e o ministério. Aí depois você vai ver logo em seguida, Man and Ministry, homens e o ministério. Aí depois você vê logo em seguida, Children and Ministry, né? Você vê que eu coloquei em ordem aqui. Se você vê esses vídeos, que é do Justin Johnson, do Grace Ambassadors, que é o canal, ele vai mostrar pra você isso que eu mostrei aqui, só que de forma muito mais detalhada, muito melhor do que eu, muito melhor, né? Porque ele é um pastor que está fazendo o serviço ali pra assembleia dele ali, então ele está com uma ordem específica, eu estou aqui fazendo do calor do momento, basicamente. Então eu estou ainda caminhando para poder fazer isso de uma forma profissional. Eu estou fazendo de forma ainda muito amadora, de forma ainda muito do calor do momento. Eu ainda estou para conseguir fazer com uma boa estrutura e tal. Enfim, bom, se eu tivesse feito por sessão de aulas, o negócio ia estar muito mais bem estruturado. Mas como eu estou, na verdade, respondendo de forma direta esses tweets seus, é por isso que eu estou pulando de um lado para outro. Porque eu estou tentando explicar tudo que diz respeito a esses seus tweets aqui, esses seus posts. Então é uma coisa que acaba facilmente fazendo com que eu fique pulando muito mais do que se eu fosse fazer só por aulas específicas. Aí ia ser uma coisa muito mais regrada. Mesmo eu ia conseguir fazer melhor. Mas enfim, então eu aconselho você a realmente procurar nessa minha playlist os temas e tentar assistir esses vídeos, que vai ajudar muito. E não só isso, daí depois, se você puder também... Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr na descrição desse vídeo os outros links para você poder entender. E aí eu quero encerrar também mostrando esse gráfico. Esse gráfico aqui, eu acho que você já deve ter visto alguns gráficos assim. São gráficos de dispensação, que explica as dispensações. Tem que tomar cuidado com esses gráficos, porque o gráfico não é infalível, tá? O que é infalível é isso aqui, é a palavra de Deus. Então, quando você se depara com um gráfico desse, você sempre tem que conferir se o gráfico está certo com a palavra de Deus. Então, esse gráfico que eu tenho aqui, ele está de modo geral ok. É ok. Assim, falando bem por cima, né? Mas ainda ao mesmo tempo mostrando vários detalhes. Então tem um gráfico desse, né, que mostra as dispensações. Nós estamos aqui na dispensação da graça, né? E não só isso, né, aproveitando, mostrar também que você que gosta de ler livros, enfim, mas você que gosta de livros assim, mais sem ser as escrituras, não só as escrituras, mas se você tem o hábito mesmo de ler outros livros, eu aconselho esse livro aqui então. Esse livro aqui, ó, O Mistério, a Chave da Bíblia, do Joel Fink.
E tem ele traduzido, né? Como você está vendo, está traduzido para o português. Eu não li esse livro, mas eu tenho amigos meus que têm acesso que tiveram acesso a esse livro. E de modo geral, esse livro ele vai explicar tudo isso que eu disse com relação a entender os programas, de separar o programa profético dos 12 apóstolos e o programa exclusivo do apóstolo Paulo, que diz respeito à igreja, o corpo de Cristo. Então, porque se você ver aqui no sumário desse livro, você vê aqui, ó, o mistério, a chave da Bíblia, aí depois as principais divisões das Escrituras. Aí depois, o mistério, o ministério de Paulo é o mesmo de Pedro? Você vê que não é. Aí continua. Qual é o evangelho? Reino ou graça? Tem o evangelho do reino, que é o evangelho dos 12 apóstolos, e o evangelho da graça de Deus, que é o evangelho do apóstolo Paulo, exclusivo dele. Porque, de novo, Paulo, o ponto dele é o sacrifício para pagar todos os pecados de Jesus Cristo na cruz e a ressurreição dele para justificar. Enquanto que o evangelho do reino, dos 12 apóstolos, não tem esse intuito. Tá lá, né? Depois que aconteceu, tá lá, mas esse não é o foco deles. É isso que você vai conseguir discernir vendo nas escrituras, que eles nunca pregaram a cruz. Muito menos antes da cruz acontecer, eles nem sabiam, eles nem tinham conhecimento da cruz. E depois que a cruz aconteceu, eles ficaram citando a cruz só porque ela foi um fato histórico que aconteceu. E que é importantíssimo que Deus, que Jesus, ele ressuscitou. Mas eles não estavam pregando isso para pagar os pecados, como pagar os pecados e agora fazer parte da igreja, corpo de Cristo, que vai para os lugares celestiais. Não, tudo neles é coisa do reino que vai vir para a terra, vai vir do céu para a terra, enfim. Então você tem que entender essa distinção. Então esse livro, você vê que ele está bem certinho no sumário aqui, com os pontos, ó. Aí continua. A esperança terrena e a esperança celestial. O coração do mistério, a contagem regressiva, o mistério e os gentios, a nossa abençoada esperança, que isso aqui no caso é o arrebatamento, para estar com Cristo para toda a eternidade, nos lugares celestiais. Um corpo, um batismo, né, que daí no caso fala em relação ao batismo, né, que antes teve o batismo de água, hoje em dia não precisa mais se batizar em água, hoje em dia o batismo é espiritual. Teve o batismo de água, mas hoje em dia não é mais com as coisas físicas, é tudo coisa espiritual, é tudo coisa, direto, é tudo por fé, não é mais por vista. Enfim, é assim que você também refuta o batismo em água. Batismo simplesmente a pessoa é salva, não precisa se batizar em água, é só crendo, enfim. A oração dos discípulos, a grande comissão, que é importante entender, né? Porque muita gente acha que fica preso lá na grande comissão, mas não entende a progressão. Coisas aconteceram, depois no livro de Atos principalmente, depois chegou em Paulo, para poder entender. Enfim, e aí termina basicamente, esse livro termina basicamente com a grande comissão e a nossa comissão da graça. Então, entender todas essa distinção. Quando você entende isso, aí você pode entender como é que você pode operar de verdade numa igreja local. Sabendo a igreja corpo de Cristo, a igreja geral, você pode saber como é que a igreja local tem que operar realmente de verdade. Então, de novo, não é para desesperar, caso sabe, é normal, sabe, ter toda essa confusão, porque a gente está num mundo caído pelo pecado. Então o único jeito, você percebe que o único jeito de você conseguir começar a entender de fato toda essa explicação e começar a entender de fato as riquezas realmente de Deus é se deixar influenciar só para esse livro e pelo melhor texto disponível e sempre tendo o contexto como a sua autoridade. É o único jeito. Se você se deixar o tempo todo se influenciar por coisas externas, por homens externos, até como tem uma passagem famosa em Romanos, né, mas que todo homem seja mentiroso e Deus seja verdadeiro. Então esse é o ponto. Esse é o ponto de modo geral. Desculpa ter ficado ridiculamente gigante, desculpa mesmo. É por causa que eu quis falar tudo de uma vez pra você, que eu senti a necessidade, porque eu achei realmente muito bom esses seus posts. E eu aproveitei eles para explicar, porque você percebe que realmente uma doutrina se encaixa na outra e fica perfeito para explicar. Mas aí agora os detalhes para entender realmente com mais profundidade, ponto a ponto, não tem jeito. Aí o melhor a se fazer é ser metódico e dividir por tópicos de aulas. E aprender a ter paciência e procurar entender um ponto de cada vez e ir com calma.
E enquanto isso, não precisa se desesperar. Continua do jeito que você está fazendo na sua assembleia. E aí, com o tempo, você, assim como Romanos fala, você vai chegar numa hora que você vai ficar convicta o suficiente para você poder sentir segurança em agir. Quando você começa a entender as doutrinas de verdade, esse livro se abre de verdade para você. Não é que você vai ficar infalível, que você vai saber todos os mínimos detalhes, mas eu te garanto, você vai começar a ter gosto de verdade pela palavra de Deus, e você vai começar a entender de verdade. De verdade, você vai saber, você nunca mais vai se perder nesse livro. Não significa que você vai saber todos os mínimos detalhes, mas eu te garanto que você nunca mais vai se sentir perdido. Esse é o ponto, esse é o ponto. E é assim, todos os membros juntos, agindo dessa forma que nós podemos ficar em paz e simplesmente edificando o máximo da humanidade possível até que essa dispensação acabe e aconteça o arrebatamento. E nós vamos nos lugares celestiais para ficar em segurança com o nosso Deus por toda a eternidade, com o nosso Criador, com Jesus Cristo. E é isso. Basicamente é isso. Esse é o geral. É isso. Então, Sara, eu vou colocar o máximo que eu puder de informação aqui na descrição. E sinta-se à vontade para falar comigo a hora que você quiser. A gente vai, se você quiser, desculpa, eu vou te dar total liberdade. Se você não quiser mais falar comigo, não tem problema. Se quiser me dar um follow, pode me dar um follow. Não tem problema, você pode agir do jeito que você quiser comigo, porque eu estou fazendo esse serviço com todas as pessoas que eu encontro, de modo geral. E é isso, uns agem de uma forma, outros agem de outra. Haja do jeito que você se sentir convicta em sua mente. Eu só lhe peço que você possa, pelo menos, levar em consideração tudo isso que eu disse, meditar sobre e tentar pesquisar por você mesma, principalmente levando em consideração final. Busca a ajuda das pessoas que você quiser buscar, sem problema, mas sempre faça o contraste final, dando a autoridade final para a Palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada. E é isso. Então, Sara, obrigado. Você me ajudou muito, acredite. Porque é assim que a gente pode se edificar da melhor forma. Porque quando eu estudo sozinho, só para eu entender, só para mim mesmo, eu tenho a tendência de ter um estudo muito mais fraco. Mas quando eu tenho uma outra pessoa para poder explicar, eu vejo que tem a responsabilidade, ela pesa. Porque daí não é mais só para mim, é para uma outra pessoa. Então isso faz com que eu mesmo me edifique primeiro, muito mais do que eu me edificaria sozinho. Você percebe a beleza perfeita de como que Deus fez para a ordem das coisas funcionarem? É isso, Sara. Fica com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te desejo o melhor. De qualquer forma, um abraço.